Oi gente, eu sou a Bruna Estrela, eu sou doula, consultora em amamentação e educadora perinatal. Eu que assino a coluna do blog Mãe sobre parto humanizado. Até agora a gente falou basicamente sobre parto e gestação, mas a gente vai começar agora a falar sobre amamentação no blog. E o nosso primeiro tema escolhido foi o mito do leite fraco. A gente acredita que é muito importante falar sobre amamentação, porque infelizmente o Brasil tem uma péssima taxa nessa questão. As mães brasileiras só amamentam exclusivamente por 54 dias em média, quando desejados são 180 dias. E a maioria delas usa o complemento sob o argumento de que o leite delas não foi suficiente. Então a gente vai falar sobre isso. Existe mesmo essa questão? Pode ser que o leite não seja o suficiente? Existe um leite fraco? Pensando nisso, nós convidamos as nossas leitoras a deixarem depoimentos sobre esse tema. E nós vamos comentar esses relatos. Bom, o relato da Daniela. Ela conta que ainda na maternidade a filha dela recebeu leite artificial, mesmo ela tendo colostro e desejando amamentar a filha. Em relação a isso, eu acho que tem uma questão muito importante. A maioria das mulheres não sabem, das pessoas não sabem, mas o leite artificial dado ainda no hospital, nas primeiras horas de vida, ele aumenta em 30% a chance de alergia à proteína do leite da vaca, que é uma alergia seríssima e que compromete toda a introdução alimentar da criança. Então, a Daniela teve sorte que nada aconteceu, mas poderia ter acontecido. Além disso, esse uso de leite artificial logo nas primeiras horas, onde o reflexo de sucção é mais ativo, compromete significativamente o sucesso da amamentação. A principal questão foi que a Daniela disse que ela tinha dificuldade para acordar a bebê para mamar e que quando ela mamava eram só 5 minutos mais ou menos e ela logo dormia. Bom, primeiro a gente precisa derrubar essa questão de tempo. Não importa se um bebê passa 1 hora no peito ou 5 minutos. Ele vai passar o tempo necessário para que ele se sinta satisfeito. Essa satisfação não está necessariamente ligada a satisfazer a fome, mas a necessidade dele de sucção, seja ela por aconchego, por segurança ou por fome. Tem bebês que sugam muito bem e em 5 minutos eles estão satisfeitos. Então não existe preocupação se o bebê suga e logo para e dorme. Mesmo porque o estômago de um recém-nascido é muito pequeno, comporta pouco leite, então as mamadas tendem a ser curtas, com muitos intervalos. Na consulta de 1 semana da bebê, a Daniela contou que ela já tinha perdido 400 gramas desde o nascimento. Apesar disso parecer muito significativo, é esperado que o bebê perca de 10% até um pouco mais de peso logo do nascimento. Os primeiros 10 dias, inclusive, são só de perda. É difícil o bebê que consegue manter e mais raro ainda que consegue ganhar. Então, essa questão dessa perda de peso inicial que ela teve não seria uma justificativa para ter entrado com complemento. No entanto, o pediatra disse para ela que a perda estava acentuada e que ela precisaria complementar. Só que aí faltou uma orientação adequada. Se a Daniela tivesse recebido essa orientação de esperar mais tempo e insistir por mais tempo, a bebê poderia ter recuperado esse peso. Nesses casos onde a perda de peso é mais acentuada e o bebê precisa recuperar porque ele ainda é muito pequeno, a gente pode usar a técnica da ordenha. Então você retira a primeira fase do leite, que é a fase anterior, que ela é praticamente água, 80% de água, e oferece a fase posterior, que é o leite rico em gordura, que promove o ganho de peso efetivo. Então ela poderia ter ordenhado a mama, essa primeira fase, e oferecido a segunda. Isso ajudaria a bebê a recuperar o peso e não teria sido necessário o uso do complemento. A Daniela relatou que depois de 3 meses, mesmo a bebê mamando e ela tendo leite, ela acabou desmamando, pelo uso da mamadeira, porque ela teve dificuldade em usar o copinho e usou a mamadeira e a bebê desmamou. Isso também é esperado. Bebês que mamam mamadeira vão desmamar em algum momento. E o desmame que acontece antes dos 2 anos é sempre considerado um desmame precoce. Então, seja
com 6 meses, 1 ano ou 2 meses, o bebê que mama na mamadeira e larga o peito antes de 2 anos desmamou precocemente. E isso acontece pela confusão de bicos, que a gente trata em detalhes no nosso post. Um último detalhe é que a Daniela disse que ela tinha 2 cirurgias redutoras de mama e ela perguntou se isso não poderia ter comprometido a produção. Existem casos sim onde há comprometimentos da produção, mas no caso dela, o que me leva a crer que não teve esse comprometimento foi que ela disse que mesmo usando a mamadeira, ela continuava tendo leite. Ou seja, a estimulação era pequena e mesmo assim ela produzia bastante leite. Então, acredito que aí o problema aconteceu mesmo pela má orientação médica, que introduziu esse complemento, né, sem necessidade, que pelo uso da mamadeira acabou levando ao desmame. Bom, o próximo relato é da Luciana. A Luciana tem uma bebê de 3 meses e ela conta que a bebê dela não está ganhando peso. Luciana, eu acho que a primeira questão aqui que a gente precisa tratar é que a gente não precisa se prender tanto ao ganho de peso. O ganho de peso não é o mais importante. O mais importante é saber se essa criança está se desenvolvendo, está nutrida. E como que eu tenho certeza que a sua bebê está? Quando você me conta que ela está crescendo muito em estatura, perdendo as roupas, e você relata uma criança que está se desenvolvendo normal. Então, quando não há perda de peso, a gente se preocupa quando há perda. A cada consulta o bebê perdeu mais. Mas se o peso se mantém e o bebê cresce em estatura, a gente tem certeza que esse bebê está nutrido. Porque, pensa comigo, se você está exigindo uma demanda nutricional e ela não está sendo suficiente, o seu bebê não cresce, não ganha peso, perde peso. Mas se essa exigência está sendo satisfeita, o seu bebê vai crescer, vai se desenvolver, e é isso que está acontecendo com a sua bebê. Então, você pode começar a pensar que esse é o perfil dela. Ser mais alta, mais magrinha, é o biotipo dela. E não está relacionado ao seu leite, mas ao desenvolvimento pessoal de cada bebê. Você disse que ela chora muito fora do colo e que você precisa ficar com ela o dia todo no peito ou no colo e que é complicado porque você não tem ajuda. Bom, Luciana, em primeiro lugar, se sinta acolhida por todas nós, porque essa é a realidade da maioria das mães. A maioria de nós não tem apoio e os 3 primeiros meses são muito difíceis. Então, você está passando pelo período de esterogestação, que é quando o desenvolvimento do bebê vai se completar aqui fora, que deveria ocorrer lá dentro, mas não acontece pelo tempo da gestação. Então, a sua bebê vai precisar, nesses 3 primeiros meses, de muito colo, muito peito e muito contato, especialmente com você. Então, esse choro dela, essa necessidade de ficar sempre no peito, é perfeitamente natural e esperado. Alguns bebês têm mais necessidade, outros menos, mas é o esperado. E a gente precisa sempre separar a ideia de choro da fome. Nem todo choro do bebê é fome. Pode ser fome, mas pode ser inúmeras outras coisas. O bebê chora pelo barulho, pela luz, pelo medo, pela dificuldade de lidar com o meio externo, que é tão diferente do útero. Então vamos começar a desvincular essa ideia de que o choro é fome. Não necessariamente. E o peito não é para matar a fome só. A fome é a última questão que a gente vai tratar no peito, na verdade. O peito é principalmente segurança para o bebê. Então, é normal essa experiência que você está tendo de muita conexão, de muita necessidade do peito para sua bebê. Você disse que tem feito massagens para aumentar a produção de leite. Eu acredito que você não está com problema na produção. O fato dela ficar, como eu já disse, o dia todo no peito é só uma questão biológica dos recém-nascidos. E o que vai aumentar a sua produção, não existe massagem, chá, nada, comida que você possa tomar para isso. É a sucção do bebê. Nada aumenta mais a produção de leite do que o bebê sugando. Então, o fato dela permanecer o dia todo no seu peito é o suficiente para que você tenha certeza que está tendo a produção adequada. Não se prenda à cronologia, o tempo dessa mamada, que você relata tempos longos de mamada. Não se preocupe, como eu já comentei no relato anterior, cada bebê tem o seu tempo, a sua necessidade de ficar no peito.
O caso da Cláudia, ela teve uma bebê prematura de 35 semanas e ela relatou que teve dificuldade, a bebê teve dificuldade no início da amamentação. Isso é normal e esperado de um bebê prematuro, porque o reflexo de sucção neles tem uma dificuldade maior pelo nascimento precoce. Mas a Cláudia relata que insistiu muito, inclusive precisou bater de frente com a equipe de enfermagem do hospital, que não estava favorecendo o aleitamento materno, estava insistindo em oferecer fórmula. Especialmente para um bebê prematuro, onde você precisa mais do que nunca do contato pele a pele com a mãe, de anticorpos, de imunidade, o leite materno é fundamental. Então, parabéns, Cláudia, pela sua determinação em amamentar sua bebê. Você comentou, Cláudia, que agora com 40 dias a sua bebê tem tido um pouco de dificuldade, que ela mama e quando termina ela fica muito nervosa, ela puxa o seio. O que isso provavelmente seja? Um pico de crescimento e um salto de desenvolvimento. Os bebês passam por fases de desenvolvimento, que a gente chama de saltos de desenvolvimento, e outras chamadas picos de crescimento. No salto de desenvolvimento você vai ter a aquisição de uma nova habilidade, eles vão passar a perceber coisas que antes não percebiam, e isso acaba exigindo muito deles e deixando eles estressados, nervosos. E no pico de crescimento o bebê tem um crescimento acentuado físico mesmo, em estatura, ganho de peso, e isso faz com que ele precise mamar muito mais, com que o padrão de sono se altere. Então, nem sempre o salto de desenvolvimento acontece junto do pico de crescimento, mas por coincidência, aos 40 dias nós temos esses dois acontecendo juntos. Então, muito provavelmente a sua bebê está passando por um pico de crescimento e um salto, o que vai levar a mais mamadas, alterações no sono, e logo de início o seu corpo vai precisar restabelecer o padrão da amamentação, porque de repente o bebê passou a precisar de mais leite devido ao pico. Então o corpo vai se adaptar em alguns dias, aumentando essa produção. E quando ela parar de precisar de tanto, voltar à produção antiga. O próprio corpo faz essa regulação e você não precisa fazer nada para isso. Só continuar permitindo que ela passe muito tempo no seio, o tempo necessário, e não se preocupar em nenhum outro método para aumentar a produção, porque como eu já mencionei, nada é melhor do que o próprio bebê mamando. A Cláudia comentou também que está tendo problemas na pega e rachaduras no seio. Cláudia, eu sugiro que você procure uma consultora ou banco de leite humano para que essa pega seja ajustada. Pode ser só um problema momentâneo? Pode. Às vezes o bebê mama muito bem, pega corretamente, e de repente ele passa a pegar errado e se corrige e volta-se a pegar certo. Mas como você relata que vem vindo com essas rachaduras há um tempo, eu te sugiro que procure um profissional para que essa pega seja acertada, para que a sua amamentação continue com sucesso. Bom, o caso da Aline, ela conta que ela teve 2 filhos e que os 2 filhos precisaram de complemento, porque eles mamavam e ela sentia o peito sempre vazio e mesmo trocando de seio, ela não sentia que ele se acalmava. Bom, Aline, em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que o seio grande, cheio de leite, às vezes até vazando, é uma característica só dos 2 primeiros meses. Por volta de 2, 3 meses, a produção do leite materno se estabiliza. O corpo entende o quanto aquele bebê precisa e passa a produzir só o que ele necessita. Porque, se você pensar, não é sábio do corpo produzir um alimento tão rico e que demanda tanto nutriente para ser jogado fora. Então, o corpo produz exatamente o que aquele bebê precisa. Nesse momento, a mãe tem a sensação de que, de repente, o seio murchou, a produção diminuiu, mas foi só porque ela se estabilizou. É importante que a gente saiba que o peito, ele não é um estoque de leite. Então, ele não produz e fica armazenado ali. O peito é uma fábrica. 80% do leite que o bebê mama é produzido exatamente no momento da mamada. Então, mesmo que você sinta que o seu seio está murcho,
você não perceba que vaza. Não importa, porque o leite vai ser produzido quando o bebê vier mamar. É um leite fresco, é na hora. Então essa sensação de seio murcho não quer dizer nada, é só uma estabilidade na produção. A Aline disse que depois dela dar a mamadeira, os bebês passaram a dormir melhor, a ficar mais calmos. Isso a gente também sabe que é o esperado, porque conforme eu expliquei em detalhes no post, o leite artificial ele vai ser sempre muito mais pesado, muito mais dificultoso na hora da digestão e da absorção do que o leite materno. Então, quando esse bebê toma esse leite artificial, ele vai precisar de um bom tempo digerindo, absorvendo o que é bom ali, e isso, toda vez que você aumenta essa dificuldade na digestão, o bebê tende a dormir mais, a ficar mais quieto, mais sonolento. Já o leite materno, a gente tem que entender que tudo ali o bebê precisa. Então, tudo que ele mama, ele absorve, e ele absorve rápido, a digestão é fácil, porque é um leite específico para ele. Então, logo ele já quer mamar de novo, logo ele já está ativo outra vez. Eu sempre gosto dessa comparação. O leite artificial é como você comer uma feijoada. Você vai se sentir sonolento depois, você vai ter sono e você vai se sentir cheio. Mas não quer dizer necessariamente que você está bem nutrido. Já quando você come um prato todo equilibrado, com todos os grupos alimentares, com salada, uma coisa nutricionalmente bem equilibrada, não necessariamente você vai se sentir assim. Muitas vezes você vai se sentir bem disposto, leve, né? Satisfeito, mas leve. Bom, no caso da Rafaela, ela relata que a bebê dela mama por quase 1 hora no peito, mamava quase 1 hora, e quando ela tirava a bebê chorava muito, ficava muito irritada. Aqui eu volto a tratar a questão que eu já falei em relação a outros relatos, que o bebê, cada um tem o seu tempo e a sua necessidade. Ela disse que ela teve dificuldade com o ganho de peso, que a neném estava tendo dificuldade. Eu acho que a melhor técnica sempre, quando está tendo essa dificuldade no ganho de peso, é a ordenha da primeira fase, que eu já mencionei também, que tem detalhes no post. Ela disse que o pediatra sugeriu que ela ordenhasse 2 mamadas seguidas, os 2 seios, e visse quanto ela conseguia tirar, para ter uma ideia do quanto ela tinha de fato de leite. Ela falou que depois de 2 mamadas nos 2 seios, 2 ordenhas, né, em 2 mamadas nos 2 seios, ela conseguiu tirar só 60 ml. Bom, Rafaela, é importante que a gente esclarecer que a ordenha manual, ela nunca é similar à ordenha que o bebê faz, pela questão hormonal. Quando você ordenha, você não tem o estímulo que o bebê estando ali provoca. Quando o bebê pega o seio, existe uma liberação de ocitocina no corpo da mãe, que é o mesmo hormônio do parto, que é o hormônio do amor, que é o hormônio do sexo, e ele está relacionado à conexão da mãe e do bebê. A ocitocina é o hormônio responsável pela saída do leite. Então a prolactina ela produz leite, mas se eu não tiver ocitocina, o leite não sai. Então quando você faz a ordenha, você não tem ocitocina, você não tem esse estímulo, então dificilmente você consegue ordenhar muito. Por isso, inclusive, que a gente sugere que a ordenha seja feita com o bebê por perto, se possível mamando no outro seio, ou com alguma forma de estímulo da mãe em relação ao bebê, vendo vídeo, vendo foto, para que haja uma liberação de ocitocina. Então, o fato de você ter ordenhado pouco leite não significa nada. Isso é bem comum, tem mães que não conseguem ordenhar nada na ausência do bebê. Isso não tem a ver com a sua produção. Você disse que está dando a cada 4 horas complemento e que só assim ela se acalma, ela para de chorar. Então eu volto a dizer que, claro, quando tem um complemento, o bebê vai dormir, vai se acalmar pela dificuldade da digestão. E que se você tem vontade de continuar amamentando ela só no peito, eu te sugeriria que você fosse tirando esse complemento, já que ele é só a cada 4 horas, diminuindo e paralelamente oferecendo mais o seu seio. Porque você vai precisar aumentar essa produção, que toda vez que você entra com complemento, você diminui sua produção, pela diminuição de mamadas do bebê.
Então, vai oferecendo mais vezes o seu seio para ela e diminuindo a quantidade de complemento e confiando no seu corpo. Eu acho que essa é a principal questão. A gente precisa acreditar que consegue amamentar e que o nosso leite é suficiente. E talvez dessa forma você consiga voltar a amamentar exclusivamente, já que você disse que tem bastante leite e não tem nenhuma outra dificuldade. A dúvida da Mariana é que ela tem uma bebê de 5 meses e a bebê mama de hora em hora, fazendo intervalos máximos de 3 horas e a Mariana sente que o peito dela está constantemente vazio, aquela sensação de seio murcho. Então, apesar de eu já ter falado, eu vou repetir. É normal uma estabilização na produção do leite por volta de 2 a 3 meses do bebê. Então, Mariana, essa sensação do seio murcho não tem nada a ver com a produção de fato. O leite vai ser produzido na hora que a sua bebê mamar. E a Mariana pergunta se seria necessário começar a introdução alimentar, já que a bebê tem essa demanda pelo leite. Não, a demanda pelo seu peito não é necessariamente fome dela, especialmente porque você diz que é de hora em hora. De hora em hora um bebê não sente fome. Então ela é uma bebê que quer se conectar, quer se sentir segura, e isso é muito particular de cada bebê. Você vai ter bebês que passam várias horas sem mamar por opção e bebês que o tempo inteiro querem estar no peito. Então a gente respeita essa necessidade e lembra que a introdução alimentar só depois dos 6 meses, que é quando o sistema digestório e mesmo emocional, tônus muscular do bebê vai estar pronto. O caso da Ingrid, ela tem um bebê de 1 ano e que não tem aceitado bem a alimentação salgada. Ela diz que nas principais refeições, como a hora do almoço, do jantar, o bebê não quer se alimentar e acaba mamando, pedindo pelo peito, e depois que mama ele se acalma e já não faz mais aquela alimentação, aquela refeição. Mas ele aceita bem frutas e outros tipos de alimento. Ela pergunta se seria necessário cortar essas mamadas da hora das refeições principais, se isso facilitaria o bebê se alimentar. Bom, Ingrid, eu acho que a gente precisa lembrar de respeitar a necessidade de cada bebê. Então, existem bebês que vão estar prontos, né, para a introdução alimentar aos 7, 8, 9 meses, como tem bebês que só vão começar a aceitar de verdade outros alimentos por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Então, é sempre respeitar a particularidade de cada bebê e lembrar que o leite não passa a ser fraco depois de 6 meses, ou depois de 1 ano do bebê, ou depois dos 2 anos. O leite materno ele vai se adaptando a cada fase do bebê. Então, lá no começo, nos primeiros meses, é um leite bem gordo. Depois, quando a criança começa a ter contato com o mundo, é um leite rico em células de defesa. À medida que o bebê vai crescendo e se alimentando de outras coisas, esse leite vai sofrendo alterações compatíveis com a idade do bebê. Então, até 1 ano de idade, o leite materno ainda é a principal alimentação do bebê. De 1 a 2 anos, é importantíssimo que faça parte da alimentação do bebê. Então, você não precisa se preocupar e respeitar o tempo da sua bebê, que na hora certa ela vai começar a aceitar outros alimentos. E sempre oferecer o seu peito, sempre. Porque se você começar a negar para que ela se alimente, ela não vai se alimentar porque ela vai estar nervosa e vai criar uma relação péssima com a comida. Então, continue amamentando, confiando no seu corpo, que vai se adaptando, e ela nesse tempo vai amadurecendo, que mais tarde ela vai acabar se alimentando de outras formas também. Bom, gente, esses foram os relatos que a gente recebeu e as dúvidas que vocês tinham. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as principais dúvidas, ajudar vocês a se empoderarem mais, confiarem nos seus corpos, lembrar sempre que a amamentação ela está muito mais na cabeça do que no peito em si. A gente precisa acreditar na capacidade que a gente tem, tanto de gerar, de parir, quanto de nutrir. Fiquem ligadas no blog,
que logo a gente vai ter mais um post sobre amamentação nessa série, derrubando outros mitos, e vocês podem sempre estar contribuindo, mandando as suas dúvidas, os seus depoimentos. A gente fica muito feliz com essa troca com vocês. Isso tanto nos ajuda como profissionais, como pode ajudar outras mães que estão passando por uma situação semelhante. Então eu espero vocês no próximo post. Muito obrigada, um beijo.